Muito bem, na semana passada, no domingo, nós falamos sobre uma mensagem, nós falamos sobre, quem lembra? Como? Quem mais lembra? Efatá. O que é Efatá mesmo? Aves, não é? Nós falamos sobre este encontro do Senhor Jesus com um homem que era surdo e mudo. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele tocou no ouvido daquele surdo e colocou o dedo na língua daquele homem mudo e ele passou a falar. E ele voltou a falar e voltou a ouvir normalmente, porque se abriram os seus ouvidos e abriram também a sua língua. Só que a palavra efatá, ela é para nós uma posição que eu e você podemos tomar, não é? Tomar uma posição de efatá, de declarar portas abertas sobre as nossas vidas. E nós declaramos isso com muita força, com muita autoridade, com muita fé na semana passada. E você crê que portas se abriram para você? Amém. Você crê que Deus tem portas abertas para você? Amém. Amém? Muito bem. Só que eu quero dar continuidade nessa mensagem. E hoje a mensagem é essa. A porta já está aberta. Deus já abriu a porta. Você crê? Você crê que você declarou efatá e Deus abriu a porta do seu casamento, do seu trabalho? Deus já tem uma porta aberta para nós. E eu vou mostrar para você que a porta já está aberta. Pastor, não percebi nada, não vi nada, parece que está do mesmo jeito. Eu vou mostrar para você que a porta já está aberta. Agora você precisa entrar e tomar posse deste lugar de bênção, de vitória e de alegria para a sua e para a minha vida. Amém? Há momentos em que Deus abre portas para cada um de nós. Há momentos em que nós somos chamados para atravessar, passar por essa porta. E é disso que eu quero falar. Você orou, você jejuou, você creu e as portas estão se abrindo. As portas estão se abrindo, mas eu e você precisamos estar preparados para passar por essa porta, para entrar por ela e receber a nossa vitória em nome de Jesus. Porque a promessa não é só de porta aberta. A promessa de Deus é de vida abundante do lado de lá dessa porta. Então, Deus está abrindo portas para mim e para você. Há um efatá de Deus acontecendo na minha e na sua vida, mas eu preciso agora só olhar a porta aberta, é bom, mas eu preciso passar por ela. Eu preciso entrar por ela. Se Deus está abrindo portas para nós, nós precisamos entrar pela porta que Deus está abrindo. Então, nesta manhã, eu quero convidar você e desafiar você a ir adiante nessa porta. Abre comigo, Leandra. A Leandra vai nos ajudar. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, que interessante esse texto. Disse o Senhor a Moisés: envia homens... Vamos lá, Leandro, pode ir? Isso. Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo dos teus antepassados. Interessante, não é? Deus manda fazer o reconhecimento da terra. E Deus faz uma promessa. O reconhecimento da terra de Canaã. A terra que eu... Você está lendo aqui, irmão? A terra que eu dou aos israelitas. O que Deus estava dizendo? Olha, vocês vão reconhecer um lugar. É uma porta que eu abri. Uma nova terra para vocês habitarem. Vai lá, a porta já está aberta. Eu estou dando esta terra para o meu povo. E a Bíblia diz que eles foram. Eles foram. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse texto. Muitos de nós, crentes, nós, servos de Deus, nós, filhos de Deus, não estamos vivendo as promessas. Por quê? Porque nós clamamos por portas abertas, mas às vezes as portas se abrem e nós não entramos por ela. E nós não tomamos a posição que deveríamos como filhos de Deus que somos. É como se você comprasse uma casa, mas continuasse dormindo do lado de fora, porque você ainda não terminou de pagar. Está entendendo? Não, você compra a casa e você entra. Apesar de você ficar 25 anos pagando aquele financiamento, você cai para dentro, não é assim? Ou você fica dormindo do lado de fora esperando terminar de pagar para você tomar posse? Às vezes as bênçãos de Deus para nós é assim. Nós já recebemos a bênção. Nós já tivemos
posse da bênção. A bênção já é nossa, já nos foi dada, mas nós não entramos e tomamos posse dela. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel neste capítulo da Bíblia, em Números número 13. Mais uma vez, volta lá, Leandro, por favor. Dá um pulinho para o versículo 25. Olha que interessante isso. Aqueles homens, então, Moisés mandou, olha, vai lá espiar a terra, conhecer a terra, e é a terra que eu estou dando, o Senhor está dando para vocês. E eles foram reconhecer a terra, foram olhar. E aí diz a Bíblia que depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Continua lendo. A Moisés, Araão e a toda a comunidade em Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Pode parar um pouquinho. Gente, o fruto que eles trouxeram da terra era uma coisa imensa. A Bíblia diz que um cacho de uva foi necessário colocar numa vara e 2 homens carregarem, cada um segurando numa ponta, porque não é esse cachinho de uva que você pega lá em casa com meia dúzia de uva mirradinha que você come, não. Era um cacho de uva que pelo menos 2 homens precisavam para carregá-lo. Os frutos da terra eram maravilhosos. Continua o texto. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. E aqui está o fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes, fortificadas, e vimos até os descendentes de Enaque, que eram os gigantes. Mais um. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse, vamos partir agora mesmo e vamos tomar essa terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Mais um. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram e disseram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, e algumas traduções vai dizer gigantes. Olha que interessante, 12 homens foram reconhecer a terra. 12 homens viram frutos maravilhosos naquela terra. 12 homens viram que a terra era linda, maravilhosa, campinas verdes, montanhas maravilhosas, um lugar perfeito para se viver. Mas 10 desses homens, ao invés de olhar para os frutos, ao invés de olhar para a terra, ao invés de olhar para tudo aquilo que a terra oferecia, eles olharam para os problemas que aquela terra tinha. E realmente tinha um povo gigante lá, tinha cidade fortificada, tinha cidade grande, eles teriam que enfrentar um inimigo. Era realidade isso, não era mentira deles, era verdade. Mas eles tinham se esquecido de uma coisa. Volta no versículo 1. Havia uma promessa. 1 e 2. Vão fazer reconhecimento... Volta no 2, por favor. Desculpa. Vão fazer reconhecimento na terra de Canaã, a terra que eu te dou. Eles já tinham a posse da terra. Eles já tinham a autoridade sobre a terra. Mas eles ficaram com medo daquelas pessoas que estavam lá e que queriam atrapalhar a conquista deles. Então o que eu estou dizendo para você hoje é que a porta já está aberta. Você clamou na semana passada, clamou por uma porta aberta. Você pediu a Deus que abrisse portas, situações, e Deus preparou e já está abrindo portas. Agora eu e você não podemos ficar parados olhando para as lutas e dificuldades. Nós precisamos entrar por essa porta. Entrar por a promessa que Deus tem feito aos nossos corações. Então, muitos de nós olhamos para a porta, vemos a porta aberta, entendemos que Deus abriu a porta, mas temos medo de atravessar, porque temos medo de enfrentar aquilo que está do outro lado. Então eu quero desafiar você nesta manhã a se encorajar e viver a sua vida na presença de Deus
com Deus e conquistando aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. 90% de nós podemos passar a vida e não tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É um desafio para mim e para você, porque se nós não tivermos força, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos com as nossas vidas debaixo das mãos de Deus, nós vamos ver Deus colocar presentes em nossas vidas e nós não vamos abri-los, porque temos medo de desenrolar o laço. Porque temos medo de enfrentar aquilo que está à nossa frente. Então hoje eu quero encorajar você a viver aquilo que Deus tem chamado você para viver. A viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração para viver. Há mais de Deus para a sua vida, querido. Há mais do Senhor para a sua vida. Tudo que você já conquistou é muito bom, mas tem muito mais de Deus para cada um de nós. Existe um lugar de manar leite e mel. Leite e mel. Pastor, por que tem mana leite e mel? Por acaso sai leite da terra lá? Porque a terra mana leite e mel? Leite e mel são dois alimentos produzidos por animais e não produzido pela terra em si. Então a terra, ela era muito boa e frutífera, eles viram os frutos da terra, mas a terra também produzia aqueles alimentos que a terra não podia produzir, mas ela também servia o leite e o mel. O leite corresponde ao alimento e o mel à alegria, a doçura, a bondade, aquela coisa boa que teria também naquela terra. Então aquela terra era uma terra próspera, maravilhosa, preparada por Deus para colocar o seu povo ali. A porta que Deus abriu para você é uma porta próspera, é uma porta maravilhosa, é uma porta de bênção, é uma porta de vitória, é uma porta onde você vai encontrar sucesso, mas você precisa entrar por ela. E não duvidar, não ter medo, não ficar com medo. O medo, a dúvida, o trauma, a vergonha, a incerteza às vezes que está no nosso coração. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu começo esse curso? Será que eu entro nessa faculdade? Será que eu entro nesse relacionamento? Será que eu me caso? Será que eu não me caso? Será que eu entro no ministério, vou servir ao Senhor, vou ajudar na igreja ou não vou? Você fica aí pensando e muitos de nós às vezes vivemos à sombra daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitos de nós vivemos à sombra daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Olhe para a porta, ela está aberta, entre por ela. Pastor, mas eu tenho medo, eu estou inseguro. Entra por ela, querido, é a porta que o Senhor abriu para você. Amém? O medo, a dúvida, o trauma, a incerteza, a espera pelo momento perfeito. Ai, quando eu terminar? Ai, quando eu puder? Quando eu parar? Querido, Eclesiastes nos ensina que quem olha para o vento nunca planta nada. Nunca planta nada. A gente está sempre esperando. Não, o dia que... Hoje está muito calor, está quase 90. O dia que fizer uns 70, eu vou lá levar minha família para passear, não sei na onde. Mas 70 é muito frio, porque um reclama, o outro não sei o quê. O dia que fizer 90, então eu vou. Sabe, você está sempre esperando que alguma coisa aconteça ao teu redor, circunstancialmente, para que você tome as suas decisões. Amém. E você não pode viver assim. Você tem que ter controle da sua vida. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. E você também não pode se deixar levar por aquilo que os outros falam. Toda uma nação que saiu do Egito, mais aproximadamente 3 milhões de pessoas que deixaram o Egito, entre homens, mulheres e crianças. Todos eles ficaram presos ao deserto 40 anos, porque não tiveram coragem de entrar na terra que o Senhor já tinha dado para eles. Você já imaginou? 40 anos esperando uma bênção que já é sua? Você está esperando por quê? Ela já é sua. O Senhor já te deu. Ele já colocou em tuas mãos. Ele já tem dado para você, querido. Ele colocou um sonho no teu coração, um desejo no teu coração. Ele colocou um plano no teu coração porque Ele quer fazer, Ele quer realizar. Ele quer te dar vitória, Ele quer levar você para um lugar de bênção. Mas Ele está esperando o quê? Que você dê o passo. Deus não pegou aquele povo e transportou automaticamente para a terra prometida.
Deus falou, a terra está aí. Vocês viram? Viram. Eu falei que a terra era boa, não falei? A terra é boa ou não é? É. Agora entra. Ah, não, estou com medo, tem gigante. Ah, não, estou com medo, tem problemas. Ah, não vou abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, porque agora o Trump está fazendo... Querido, se você não entrar pela porta que Deus está abrindo, ela vai continuar aberta para você. Mas você vai ficar do lado de fora, vendo as bênçãos do lado de dentro, e você não vai tocar nelas. Você não vai acessá-las. Então, para você acessar aquilo que Deus tem prometido para você e colocado em tuas mãos, você precisa dar um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé, de vontade, de coragem, de ir adiante e entrar naquilo que Deus tem prometido para você. Muitos de nós não entram no ministério, não servem à igreja, não começam um negócio novo, não entra numa faculdade, não faz um curso, não melhora, não cresce, não muda de profissão. Por quê? Porque não entra pela porta. Porque olha para a porta e diz, será que está aberta? Será que é para mim? Será que Deus preparou? Será que sou eu mesmo? Será que é comigo que Deus está falando? Querida, é com você. É com você que Deus quer ministrar nessa manhã. É para você que Deus está desenhando um tempo novo. É para você que Deus está preparando uma nova terra. E não é mudar de país de novo, não é? Não. É entrar no lugar da bênção de Deus. Canaã não é um lugar geográfico para nós. Ele é um lugar de bênçãos, ele é um lugar espiritual, onde eu e você entramos num lugar de bênçãos que fluem, que manam. Você já percebeu que tem algumas pessoas que você olha para a vida dela e fala assim, Deus deve gostar muito dela. Deus deve gostar muito dela. Mas dá tudo certo para ela. Ela fala que vai comprar um carro, ela compra. Ela fala que vai trocar a casa, ela troca. Ela fala que vai fazer isso, ela faz. Ela começa um curso, daqui a pouco está empregado. Você já percebeu isso ou não? Já viu em algumas pessoas isso? Já deu aquela invejinha santa? Hã? Mas por quê? Porque essa pessoa viu a porta aberta e entrou por ela. Entrou. Surgiu a oportunidade de fazer um curso, faço. Surgiu a oportunidade de um novo, eu vou. Surgiu a oportunidade, ele vai. Ele acredita naquilo que Deus colocou para ele. 12 discípulos, 12 homens, 12 espias foram visitar a terra. Os 12 viram tudo a mesma coisa, mas 10 resolveram olhar para o problema e 2 resolveram olhar para a bênção. Para onde você olha? Para onde os seus olhos estão olhando nesses dias? Para o Trump, para a luta que ele está causando, para as dificuldades, para o problema, ai meu Deus, para as incertezas. Aonde você está colocando seus olhos nesta manhã, querido? Aonde você está colocando o seu olhar? Jesus nos trouxe aqui para dizer o seguinte, a porta já está aberta. Agora quem precisa atravessar, entrar com fé, somos eu e você. Amém? E lembre-se, Deus é quem abre portas e o homem não pode fechá-las. Coloca para nós Apocalipse capítulo 3, versículo 8, por favor, querida. Lembra dessa promessa? Nós falamos dela semana passada. Sei de tudo que você faz e abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Deus está dizendo, olha, eu não exijo que você seja o maior, o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais capacitado, o mais preparado. Eu só exijo que você entre pela porta. Eu pus uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Eu reconheço que você tem dificuldades. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas ansiedades. Deus reconhece a nossa humanidade. Nós somos pequenos, somos fracos, temos nossas dificuldades, mas Ele diz, vai assim mesmo, porque eu estou com você. Vai assim mesmo, porque a minha presença vai contigo. Entrar é fé. Entrar é fé. Eu e você temos que ter fé. Permanecer é obediência. Entrar é fé. Permanecer é obediência. Mas tomar posse é coragem. É coragem. Coragem para mudar. Coragem para recomeçar. Coragem para refazer. Querido, você teve coragem, você montou num avião. Uns passou pelo deserto. Chegou até aqui. E aí você vê uma terra dessa que emana leite e mel e você está assim, nossa, o que eu vim fazer aqui? Será que Deus me trouxe aqui mesmo?
Não, querido, você veio porque o vento soprou. Deus te trouxe aqui, querido. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe para essa nação. Deus te trouxe para esse lugar. Deus te trouxe para essa terra que mana leite e mel. Tem seus gigantes? Tem. Mas mana leite e mel. E você precisa entrar por essa porta. Vencer nesse lugar. Alcançar os objetivos. Quando você saiu do Brasil, qual que era o seu objetivo? O que estava no teu coração? Por que esse sonho morreu? Por que esse sonho parou? A porta fechou? Não fechou? Você está aqui, você não está lá? Agora toma posse. Entra por ela. Faz um curso, se capacita, entra com um processo, pede um visto, arruma a sua vida, arruma a sua casa. Se coloca na brecha, no lugar que o Senhor te trouxe. Ai, pastor, mas está todo mundo falando. Querido, tinha 10 falando besteira lá. Sempre vai ter. Sempre vai ter a turma do contra. Sempre vai ter a turma dos ruins. Sempre vai ter a turma do não vai dar certo. Sempre vai ter a turma de não dá não. Meu Deus. Você não tem um desse na sua família, não? Hã? Na minha família tem um. Tem uns par. Né? Tudo que você contar para ele que você está pensando em fazer, ele vai falar, nossa, você é doido. Você é doido. Não, faz isso não. Lembra do Chiquinho? O Chiquinho tentou, não deu. Lembra da dona Josefa? Foi também, não deu. Você também não vai conseguir. E aí a gente entra com aquela palavra no coração e fala, verdade, tentou. Não vai dar certo para mim também não. Vou ficar quietinho. Querido, não foi isso que Deus o chamou. Não foi para isso que Deus bradou, Efatá. As portas estão abertas. Não foi para isso que Deus tirou o povo do meio do Egito e colocou eles em direção a uma terra que mana leite e mel. Deus tem colocado uma terra de leite e mel na tua vida. Deus tem colocado um tempo de vitória para o teu coração. Deus tem aberto portas para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida. Você precisa entrar por essa porta nessa manhã. A porta já está aberta. Entre por ela. Não duvide, não tema. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. E essa porta não abriu por influência. Ai, pastor, eu conversei com um amigo, ele falou que vai me ajudar aqui. Querido, eu não dependo de amigo. Eu não dependo, eu dependo do Senhor Jesus. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Não tem autoridade, não tem poder, não tem principado, não tem capeta, nada pode fechar a porta que Deus abriu. Ela se abre por graça para nós, ela se abre pela soberania de Deus, pelo comando daquele que é maior que tudo. É Ele quem disse para você, tem uma porta aberta para a sua vida. Tem uma porta aberta. Agora, há uma chave nesse texto, e eu gosto dele. Volta lá no capítulo 3 de isso. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Querido, obediência é a chave da porta. Obediência é a chave da porta. Ainda que você seja fraco, ainda que você seja pequeno, ainda que você se ache, porque na verdade você não é metade do que você pensa que é. Nós temos mania de olhar para nós e dizer, não, eu não posso, eu não consigo, não dá, é difícil, é complicado, as coisas... Nós temos essa mania. Quando Deus disse, você pode todas as coisas, porque eu sou o Senhor, aquele que te fortalece. Eu sou o Senhor, aquele que te fortalece. Então, entre por essa porta, mesmo sem força, mesmo que vai ter luta, mesmo que vai ter dificuldades, permaneça fiel. Porque quem é fiel encontra vitória. Encontra vitória. Amém? Por isso que a porta está aberta. E não é tempo de recuar, querido. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de ficar pensando na luta, na dificuldade, no problema. Não é tempo de agir como aqueles 10 espias. Olha, a terra é boa, ela mana leite e mel, mas tem muito gigante, tem muita fortaleza, tem muita muralha, tem muito guerreiro. Vai ser difícil. Querido, quem disse que a vida ia ser fácil? Mas nem teu pai e tua mãe falou isso para você. Falou? Fala para mim que sua mãe te enganou. Fala!
Não, não falou. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém. Ninguém. Agora, por que vai ser difícil? Eu vou sentar e chorar? Eu vou sentar e lamentar? Porque eu estou vendo alguém caminhar para frente, eu vou sentar e dizer assim, para os outros sempre dá certo, mas para mim, a vida é tão difícil. Querido, levanta a tua cabeça. Lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele quem abre as portas. É Ele quem te faz caminhar por ela. É Ele quem te leva aos lugares de vitória. Não é tua força, não é teu poder, não é tua autoridade, não é tua sabedoria, não é tua inteligência. Tudo isso é bom, mas não garante a vitória que Ele pode colocar na sua mão. Amém. Coloque a sua vida nas mãos dEle e deixe Ele operar vitória na sua vida. Olha que interessante. O povo sai do Egito, sai caminhando do Egito, até que eles chegam à beira do mar, o Mar Vermelho. E ali na beira do mar, eles olham aquele mar enorme, não tem como atravessar. Quando eles olham para trás, o exército de Faraó vem chegando, porque Faraó queria prendê-los outra vez. E eles começam a chorar, lamentar, igual a gente assim, normal, né? Normal. E Moisés clama a Deus e diz, Deus, como é que vai ser agora o mar, o exército? Nós vamos todo mundo morrer. E qual foi a resposta de Deus? Põe aí para mim. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que... Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela aí, marche, querido, marche, querido, marche, querido, continue a sua marcha, não pare de caminhar, não pare de andar, não pare de fazer, não pare de crer, não pare, não pare. O mar não estava aberto ainda porque eles não estavam caminhando, se eles começam a caminhar em cima do mar, o mar abria. O problema é que eu e você encontramos um obstáculo e paramos diante dele. Caminha diante dele para você ver. Caminha para cima dele para ver se ele não recua. Caminha para ver se ele não se abre. Caminha para ver se ele não se desfaz. De vez em quando a gente vê uns valentão, às vezes, enfrentando outros menores, às vezes. Se impondo contra uma pessoa menor. E, de repente, aquele menor vai para cima do cara e arrebenta ele. Por quê? Porque ele não se deixou levar pelo tamanho da luta que ele tinha pela frente. Ele confiou, né? Confiou no braço dele ali, que ele achou que dava para encarar. A gente para muito cedo. Qualquer obstáculo nos para. Qualquer coisa que dá errado nos tira a paz. Qualquer coisa que dá errado nos tira a alegria. Qualquer coisa que sai fora do que a gente planejou deixa a gente triste. Quando Deus está dizendo para mim e para você, não pare. Simplesmente continue marchando. Continue marchando. As portas vão se abrir. O mar vai se abrir. Os problemas vão se resolver. Nós não podemos parar. Não pare, querido. Não pare. Não pare. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, não para. Não para. Não para. Não desista. A porta que Deus abriu, ela é grande, querido. Mas ela também é disputada. Deus abre portas, portas maravilhosas, mas ela também é disputada. A Bíblia vai nos ensinar que, olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Olha o que ele escreve. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Algumas traduções vão dizer assim, há uma grande porta e eficaz que se me abriu, mas há muitos adversários. Adversário nós vamos ter. Nós vamos ter a turma da lamentação, nós vamos ter a turma do não vai dar certo, nós vamos ter a turma do contra, que vai se levantar e não vai querer que você faça. Querido, quando Deus falou para mim assim, comece uma nova igreja na cidade de Stanford, sabe qual foi a primeira palavra que eu ouvi? Quando eu compartilhei com outro pastor, com um colega, né? Quando eu compartilhei com a minha família orou. Quando eu compartilhei com alguns amigos, eles oraram. Mas quando eu compartilhei com um colega, sabe o que ele falou? Ah, quero ver quanto tempo vai durar. Isso não vai dar certo. Isso não vai prestar. Isso vai fechar. São palavras. Se eu paro,
Se eu desisto? Se eu me intimido? Nós não estávamos aqui. Nós não estávamos aqui. Amém? Amém. Então, nós não podemos parar diante do problema. Uma grande porta se abriu diante de mim, disse o apóstolo Paulo, mas também tem muitos adversários. Deus não nos deixa enganar. Ele diz para nós, você vai ter luta, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, mas eu vou estar contigo em todo tempo e em todo momento. Não se esqueça disso. Quando o obstáculo aparecer, quando a luta chegar, quando o adversário aparecer, não se intimide, saiba, a grande porta que Deus abriu é para você entrar por ela. Amém? É a grande porta, mas também é disputada. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu vejo uma porta aberta diante de mim e vejo que lutas se levantaram, o que eu penso? Não vou não, é muito difícil. Hã? O que você pensa? Eu vou. Porque se está dando BO, se está dando luta, é porque a recompensa do outro lado é boa. Porque se fosse coisa ruim, ninguém estava protegendo. Ninguém estava segurando. Ninguém estava amarrando. Se fosse coisa ruim, o inimigo não estava me amarrando. O que tem do outro lado é bom. Por isso que o inimigo está se levantando contra mim. Por isso que ele não quer que eu entre por essa porta. Por isso que ele não quer que eu avance para esse lado. Porque o inimigo ele se coloca no meio de nós, entre nós e a nossa bênção. Aquela bênção que o Senhor já nos deu. Ele tampa, ele esconde, ele tenta esconder para que eu e você percamos a visão do objetivo de Deus para nós. E aí a gente começa a lamentar, porque não vê mais a vitória na nossa frente. Continue caminhando. Continue caminhando. Está dando luta, está dando dificuldade para fazer isso? Faça assim mesmo. Faça assim mesmo, porque Deus vai te dar vitória. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Não deixe o inimigo frustrar os seus planos. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus já te deu. Lembra que nós vimos no começo? Vai ver a terra que eu já te dei. Eles estavam na porta da terra. Deus estava dizendo, vai lá para você ver como que é, e depois você entra e toma posse. Já era dele. Querido, quantas promessas Deus já colocou na sua vida e você se esqueceu, ou você ficou com medo, ou você ficou aí com dificuldades, colocando dificuldades, medos, situações e não entrou por ela porque você ficou intimidado. Entre por a porta que Deus tem aberto para você. Ela já está aberta. E não se esqueça, João capítulo 10, versículo 9, nós falamos sobre isso na semana passada, mas é importante você lembrar. João capítulo 10, versículo 9, olha o que diz a palavra. Sim, eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pasto. Eu sou a porta, quem entra por ele nunca mais será o mesmo. Quando você entra pela porta que é Jesus, você nunca mais será o mesmo. Então entre por essa porta. Jesus não abre caminhos, ele é o caminho. Ele é o caminho, ande por ele. E aonde você for, você será bem-sucedido. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É ele. E é por ele. Eu vou cantar. Por ele. É por ele, querido. É ele. Quem entra por Jesus, entra para nunca mais ser o mesmo. Quem entra com a sua vida por Jesus, entra para nunca mais ser o mesmo. Depois que eu conheci a Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém? Deus quer nos levar num lugar de vitória. Deus está abrindo portas para nós, mas Ele está dizendo para mim e para você, não se intimide, entre pela porta que eu estou abrindo. Entre pela porta da vitória. Entre por essa porta. Entre por esse caminho. Entre por esse lugar de vitória. Entre, porque é dele que você vai encontrar graça do Senhor Jesus. Graça do Senhor Jesus. Agora, para a gente encerrar, é o último ponto da minha mensagem nessa manhã. Deus não abre portas para mim e para você entrar como visitante. Entendeu? Deus não abre portas para você e nem para mim entrar apenas como visitantes. Deus quer que eu entre e tome posse
e garanta aquela terra. Os 12 espias foram visitar a terra. Visitaram, encontraram. E depois eles tinham uma promessa: pode ir porque eu já lhe dei a terra. Só que eles acharam que eles eram visitantes. Ah, nós fomos só visitar a terra. Visitamos, bonita, tem muita coisa boa lá, bacana, tem os gigantes também, ficamos com medo. Não, querido, Deus não te chamou para ser visita. Deus não te chamou para visitar promessas. Deus te chamou para entrar em promessas. Deus não te chamou para visitar lugares. Deus te chamou para governar lugares em nome de Jesus. Deus não abre portas para que eu e você vamos viver nela como visitante. Ele nos chamou para habitar, para prosperar e para governar nessa terra. Então, querido, levanta sua cabeça nesses dias. Jesus, ele não abriu o caminho apenas para você olhar. Ai, pastor, Deus abriu uma porta para mim, olhei, vi, bacana, hein? Mas e aí? Não, não vou não, tenho medo. Não, querido, ele não abriu porta para você olhar, ele abriu porta para você entrar. Entrar. Se fosse só para você espiar, ele deixava você espiar pelo buraquinho da fechadura. Né? Se fosse só para dar uma olhadinha, ele deixava você ver pelo buraquinho da fechadura. Mas ele abriu a porta para você entrar. Não é só para ficar olhando. A porta aberta é uma promessa, mas entrar por ela é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Há portas abertas para mim e para você. A resistência que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, é só prova de que há grandeza do outro lado, a vitória do outro lado, há bênçãos do outro lado. Então, em frente, tome posse, tenha coragem, mude o que tem que ser mudado. Deus está te chamando para uma mudança, mude. Deus está abrindo a porta da mudança, muda. Deus está abrindo porta de um novo curso, entra nele. Deus está abrindo porta de um novo... Entra. Deus está abrindo... Vai por ela. Vai por ela. Não fica olhando. Ai, que legal que é lá, hein? Depois os outros vão na sua frente e você fala, ai, foi na minha frente, roubou minha vez. Que vez? Que vez? Que vez? Você tem que ser aquele que toma a direção da sua casa e da sua vida. Jesus não apenas abre porta, querido, ele é a porta. Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Entra por ela, ganha descanso. Quem entra por Jesus nunca mais vai viver como antes. A minha vida mudou depois que eu entrei pela porta que chama-se Jesus. E toda vez que ele abre uma porta para mim, eu não tenho medo, eu entro. Porque se ele abriu a porta que é ele e me deu vitória, quanto mais as outras portas que ele abrir, não vou lá encontrar vitória também nelas. Não vou encontrar bênçãos, não vou encontrar maravilhas, não vou encontrar ali graça, bênção, saúde, prosperidade, governo. Deus quer nos levar a um lugar de governo. Olha que interessante isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim para mim e para você, olha. Ele fez de... Quem, gente? Nós. Um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. Veja, ele fez de nós. Não é de mim, não é dele, não é dela. É de nós. Um reino de sacerdotes. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para estar no comando da sua casa, da sua vida e do seu destino. E do seu futuro. Não fica olhando a vida passar. A maioria de nós está sentado numa janela vendo a vida passar. Ah, e um dia passa uma oportunidade por aqui. Não, a porta já está aberta, entre por ela. A sua oportunidade Deus está colocando na sua mão, na sua frente. Ele está olhando para você e dizendo, é por aqui, entra. Esta é a porta que eu tenho para você. Esta é a porta que eu tenho para sua casa. Esta é a porta que eu tenho para o teu casamento. Esta é a porta que eu tenho para o seu sucesso. Entra por ela e você será bem-sucedido. Nós não podemos ficar para trás, olhando, esperando, achando que não vai dar certo. Amém, querido? Amém. A terra é de promessas, mas só para quem atravessa com coragem, com fé. É terra de promessa, é terra de mana, leite e mel, é terra de bênçãos, é terra de aventura. Então entra com coragem, atravessa com coragem, entrega a sua vida para Jesus. Sirva o Senhor, se você já entregou. Ah, eu já entreguei minha vida para Jesus, pastor. Então sirva ao Senhor. Pergunta para ele, Deus, o que eu posso fazer na tua casa, na tua igreja, para abençoar o teu povo e seja uma bênção na vida de alguém? Pastor, eu não creio que eu possa ser bênção na vida de alguém. Tenta. Você vai ver que aquilo que você tem é precioso e necessário para a vida de muita gente.
para a vida de muita gente. Você é a resposta de oração na vida de muitas pessoas. Há uma esperança do povo dizendo assim, olha, e o povo espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam manifestar a sua glória, precisam manifestar o seu poder, manifestar a sua graça. Abra sua boca, fale de Deus, fale de Jesus, fale da palavra, fale da bênção, fale da igreja, fale do que Deus tem feito na sua vida. Abra portas para que pessoas possam entrar. Abra portas. Nós somos possuidores da chave. Ele não disse isso para nós? Eis que tenho posto na sua mão uma chave. O que você abrir não vai fechar. O que você fechar não vai se abrir. Deus está colocando uma chave em suas mãos. Chaves. Chaves da vida de pessoas. Chave da vida de homens e mulheres. Chave de vida da igreja. Agora, irmão, usa direito essa chave. Não fecha a porta para quem precisa de uma porta aberta, não. E não abre porta para quem não tem direito de entrar na sua vida. Tá bom? A gente às vezes abre porta e deixa entrar gente que não merecia. Não merecia. E a gente deixa ela entrar em lugares que ela não deveria estar. Mas tem vezes também que a gente está vendo alguém do nosso lado precisando de uma porta aberta e você tem a chave e não abre. Você tem a chave e não abre. Aprenda a compartilhar aquilo que Deus te deu. Aprenda a compartilhar aquilo que Deus está colocando na sua vida. Aprenda a entregar aquilo que também pertence ao outro. Tem coisas que Deus colocou na minha mão, mas não é para ficar na minha mão. É para eu entregar para outro. Aprenda a entregar. Não queira reter tudo, não, essa bênção é minha, Deus me deu. Deus me deu essa bênção. Querido, não retém. Não retém. Porque tudo que retém tem limite. Aquele copo tem um limite. Eu posso pôr água nele até um limite. Não é verdade? Derramar água nele aqui até um limite, ele vai caber. Mas vai chegar uma hora que não vai caber mais. E aí o que vai acontecer com ele? Vai derramar. Só que o derramar dele é perdido, porque vai cair na mesa e ninguém vai beber mais. Tem coisas que Deus está depositando na sua vida que não é para você guardar. Não é para você reter. É para você entregar. Porque quando você entregar, ele vai derramar mais. Ele vai derramar mais. Mas se ele vê que não dá para derramar mais porque você guardou tudo, o que ele vai fazer? Não vai desperdiçar. Ele vai derramar em outra pessoa. Ele vai derramar em outra vida. Ele vai derramar em outro vaso que vai saber dividir aquilo que tem com aqueles que necessitam. Amém? Amém. Essa é a Family Church. Aqueles que estão aprendendo a viver em família. Em família, você não deixava o bifinho maior para o seu irmão? Hã? Ou você brigava com ele, saia no tapa? Saía no tapa, né? O bife maior é meu! Uau! Não, Deus nos chamou para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos chamou para sermos família. Deus nos chamou para abençoarmos aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Deus nos chamou para sermos abridores de portas. Deus nos chamou para sermos aqueles que derramam bênção na vida das outras pessoas. Então, eu entro pela porta que Deus abriu para mim. E quando eu estou lá dentro, eu abro essa porta para que outros possam entrar também. E serem abençoados também. E receberem daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não retenho. Depois que você entrar pela porta, não feche a porta. Não feche. Deixa ela aberta. Deixe que os outros entrem. Deixe que os outros aprendam. Deixe que os outros cresçam. Deixe que os outros vão adiante. Mas, pastor, eu chamei essa pessoa, ela veio trabalhar comigo e agora ela foi lá e começou um negócio para ela e ela está prosperando mais do que eu. Dê glória a Deus por isso, querido, porque você foi a ponte que levou ela para esse lugar. Você foi a ponte. Você foi a ponte. Nós queremos ser muralhas. Deus não nos chamou para ser muralhas. Deus nos chamou para ser pontes. Muralhas separam pessoas, separam propósitos, separam destinos. Mas pontes ligam destinos, ligam muralhas, ligam propósitos, ligam vidas, ligam bênçãos, ligam destinos. Amém? Seja ponte, seja porta aberta, seja aquele que abençoa aqueles que estão ao redor. Vamos ficar de pé todos nós. Há uma terra de promessa para mim e para você.
Há uma terra de promessas para mim e para você. Há um tempo em que Deus está trazendo promessas que vão se realizar na minha e na sua vida. Eu não tinha intenção de fazer essa mensagem contínua, mas no meio da semana Deus colocou no meu coração para trazer de volta o tema. E me deu essa mensagem e a mensagem da semana que vem. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Porque na semana que vem eu quero trazer uma revelação da parte de Deus para você. Uma revelação do que é a porta de Deus, daquilo que Deus está abrindo na minha e na sua vida. Então, o efatá do Senhor, que a gente pensou assim, é um culto, ele está dizendo assim, não, é uma direção que eu quero dar para a minha igreja. O efatá do Senhor é uma direção que ele está colocando no coração da nossa igreja nesses dias. Portas abertas para a igreja e para cada um de vocês que estão aqui dentro, vivendo esse tempo, esse período juntos. Cada um de nós, amém?